Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, dando continuidade às nossas formações, hoje nós queremos aprofundar no chamado a servir, lavar os pés. Quando nós contemplamos na Semana Santa, na quinta-feira, o gesto do lava-pés, em que Jesus, na última ceia, lavou os pés dos discípulos, nós ficamos muitas vezes emocionados ao ver esta belíssima cena, onde Cristo Jesus instituiu o sacerdócio e também a Eucaristia. Através do lava-pés, nós encontramos o nosso lugar, onde o próprio Jesus ensinou qual é, pois, o lugar do servo. O servo precisa estar a serviço do outro. Foi o que Jesus fez. O maior dentre vós seja o servo de todos. Quando nós nos deparamos com este chamado de Jesus, nós encontramos, meus irmãos e irmãs, este modelo para que nós possamos seguir. Jesus é o servo de todos. E contemplar no servir de Jesus, nós contemplamos, meus irmãos e irmãs, como nós devemos agir. No Evangelho, Pedro, ele não quis que o Senhor lavasse os pés. Mas Jesus disse: se eu não vos lavar os pés, não terás parte comigo. E Pedro então: lava-me, Senhor, não só os pés, mas também todo o corpo. Meus irmãos, nós devemos entender que servir o Senhor Jesus requer este exemplo de humildade, de não buscarmos o primeiro lugar na igreja, mas sempre o último lugar. Mas o que é isso? Muitas pessoas acham que tem o dom maior do que o outro. Não existe isso. O maior dentre vós seja o servo de todos. Eu me recordo que no início da minha caminhada, lá por volta de 99, 2000, nos encontros que nós fazíamos para jovens, nós tínhamos esta experiência. Aquela pessoa que pregava era a mesma que nos intervalos estaria lavando o banheiro. Então, era natural você ver isso. O músico que estava cantando tinha ali a sua escala para também lavar um banheiro, varrer um pátio. Nós vivíamos essa dinâmica para compreendermos isso. Que nós não somos os senhores, mas somos servos do Senhor. E quando nós compreendemos isso, nós iremos viver intensamente a nossa missão e compreender que nós não somos maiores e nem melhores do que os outros.
e que nós não somos os possuidores dos dons. Aí nós descobrimos que devemos dar espaço para os outros, para que os outros cresçam no amor, cresçam no exercício dos seus dons. Lavar os pés, meus irmãos e irmãs, deve ser diariamente. É o que Jesus fez com os apóstolos. E nós, em nosso apostolado, nós somos chamados também. Colocar os nossos dons a serviço, mas na humildade. Compreendendo que Cristo é o servo de todos. Opa! Se eu compreendo que Cristo é o servo de todos, quem sou eu para querer ser maior do que o Cristo e querer aparecer na evangelização? João Batista dizia que ele cresça e eu diminua. Então, se você está no serviço do Senhor, se você deseja estar a serviço do Senhor, que Ele cresça e eu diminua. Eu não vou fazer nada por minha cabeça. Eu vou fazer a partir do que a igreja me ensina através dos seus documentos. Vou servir a partir do que a palavra me orienta. No documento Lumen Gentium, a igreja nos diz: o apostolado dos leigos é participação na própria missão salvadora da igreja. O apostolado dos leigos é participação na própria missão salvadora da igreja. Portanto, meus irmãos e irmãs, o apostolado que nos é dado, nós participamos dessa missão de salvar. Porém, se nós não lavarmos os pés uns dos outros, como Jesus nos ensinou, se nós não sermos servos, nós não estaremos cumprindo essa missão evangelizadora de salvar a humanidade. É uma missão que nos é dada. Mas nós devemos sempre, meus irmãos e irmãs, compreender que nós precisamos servir. Onde quer que o Senhor nos coloque. E compreender que a qualquer momento o Senhor pode me convidar para servir de outra forma. Se o dom é dado pelo Senhor, nós compreendemos isso. Se o Senhor que me deu este dom, para Ele eu irei gastar os meus dias. Com essa formação, meus irmãos e irmãs, nós adentramos no mistério do nosso chamado. Senhor Jesus, como Tu lavastes os pés dos discípulos, ensina-nos a servir. Dai-nos, Senhor, a humildade para fazer o uso dos dons que vós me concedestes. Tu és o Senhor de tudo e de todos. Tu és o Rei e eu sou o servo. Não deixe, Jesus, que o orgulho tome conta do meu coração, mas que eu possa lavar os pés dos meus irmãos.
que eu possa servir com alegria e acolher este chamado de lavar os pés, como tu mesmo nos ensinastes. Dá-nos a tua humildade, Jesus, para vivermos aquilo que o Senhor nos confiou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, como tarefa, eu vou encaminhar para vocês o documento Lumen Gentium. Atenção, todos deverão ler este documento da Santa Igreja, que vai falar sobre o apostolado dos leigos também, né? Lumen Gentium, que nós somos chamados a ser luz. Amém? Deus abençoe. Então, façamos a leitura deste documento como tarefa dessa nossa formação.